Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Vamos dar início ao culto, o culto especial de ceia do Senhor nesse domingo. Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos. Você que vai nos assistir, nos acompanhar também, em nome de Jesus Cristo. Possamos estar todos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor, para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo na ceia dele, um dia especial, um dia tremendo, um dia que é um dia para a igreja, um dia que nós revelamos ao Senhor Jesus Cristo o nosso amor para Ele, a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, aleluia. Vamos iniciar já, curva a sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Amado Pai, Deus poderoso, Deus de maravilha, nós só temos que te agradecer, Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, aquela última ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida, Senhor, por todos nós, ali na cruz, foi crucificado, foi esbofeteado, foi ali, Senhor, humilhado, mas Ele chegou, Senhor, no último momento de sua vida, entregou o teu Espírito ao Senhor. Mas antes Ele disse: perdoe a todos eles, que eles não sabem o que fazem, Senhor. Nessa manhã nós pedimos também perdão ao Senhor de todos os nossos pecados, nossas falhas, de tudo aquilo que nós fizemos que desagradou o teu coração, Senhor. Porque, meu Deus, nós enxergamos, meu Pai, ao Senhor Jesus Cristo em memória agora, para celebrar a ceia do Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do nome dEle, do nome do Senhor Jesus Cristo, que um dia ainda vem buscar a sua noiva. E hoje, Senhor, é um privilégio para nós estar dentro da noiva dEle, para meditar na palavra, para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Entregamos nossas vidas, Senhor, agora. Abrimos nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, tudo de nós, Pai, e entregamos a Ti. E toda a honra seja somente a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu gostaria já que todos nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 133, versículo 1, versículo 3, vamos meditar junto com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, a minha esposa. Você que está nos assistindo também, pega o seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo, ou pega a sua Bíblia, e vamos meditar já em Salmo 133, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Todos vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui então Salmo 133, que diz assim: a excelência da união fraternal, cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Amém, glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa. Glória a Deus. Ele já diz aqui na palavra do Senhor, o salmista, em nome de Jesus Cristo, esse cântico é um cântico de romagem, que eles subiam cada degrau do templo da Formosa, e eles iam cantando cada degrau que eles subiam, paravam no degrau e eles cantavam essa romagem, cantavam esses salmos. E aqui já está dizendo, já está colocando nós todos em visão do nosso coração, com a nossa alma, nosso espírito, realmente para que nós venhamos a agradar o nosso Senhor Jesus Cristo,
E para nós agradarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter uma união fraternal com nossos irmãos, que é o segundo mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo: amar o teu irmão como a ti mesmo. E como que nós vamos fazer isso nos tempos que nós vivemos? Mas devemos estar, o crente deve estar ligado sempre nessa palavra do Senhor, na palavra dele, porque hoje é um dia que nós vamos comemorar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor que ele fez, a última ceia do Senhor, ele uniu todos os seus discípulos, ele uniu todos os apóstolos, e ali ele estava dizendo que ia ser traído por um deles. Aleluia! Jesus é onipotente, onisciente, ele pode saber o que está no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Se você é realmente fiel a ele, se você realmente está com ele ou não. E ao ele falar isso, tocou no coração de todos eles. Ele falar isso, ele falou assim, mas todos eles perguntaram: quem é? Quem pode ser de nós? Estamos sempre com ele. Faz 3 anos e meio que nós estamos andando com ele. Aprendemos com ele. Estamos junto com ele. Quem será que vai fazer essa barbaridade? Eu digo para você, aquele que não participa da ceia do Senhor, até nos dias de hoje, você está se tornando um traidor do Senhor Jesus. É tão importante nós estarmos na ceia do Senhor, do que nós estarmos virando as costas para a ceia do Senhor. A igreja está à disposição para que você venha participar da ceia do Senhor. Se você estiver enfermo, estiver no hospital, estiver na sua casa enfermo e não pode participar, você deve ligar para o seu pastor, deve ligar para a sua igreja, pedir para levar a ceia até lá. A única coisa que você não pode fazer é simplesmente virar as costas para a ceia do Senhor. Está se tornando realmente um traidor, como foi Judas, por causa de moedas, por causa de dinheiro, né? Então, o teu tempo é precioso se você quiser a salvação para a sua vida. Porque aqui no versículo 1 fala: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Araão e desce para a gola de suas vestes. Ora que Araão recebeu esse óleo que ungia, esse óleo que trazia algo de alegria sobre o coração, esse óleo que ungia, esse óleo que transformava, esse óleo que muda. Porque antes usavam um óleo para ungir o rei, esse óleo que era feito da azeitona, se você não sabe, do Monte das Oliveiras, onde Jesus chorou e suou até sangue por causa de você, por causa de mim. Esse Jesus que nós estamos pregando hoje. Porque não só esse é o dia dele, todos os dias é dele, para todos nós. E esse óleo que é esmagado, que era tratado, a primeira tirada do óleo era o óleo que ia ungir a todos os reis, profetas, crentes nos dias de hoje. Aleluia! Esse óleo que muda, que transforma, que descia pelas golas das vestes de Araão, é como o orvalho de Hermão, que desce sobre os montes de Sião. Aleluia! Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Diga glória a Deus. Você tem uma vida para sempre com Jesus Cristo. Aleluia. E por que não honrá-lo? Você honra tantas coisas aí no mundo, você honra tantas coisas que não tem nada a ver, que não permanece. Agora eu vou te dar um conselho: se você honrar esse Senhor Jesus Cristo, você tem uma vida eterna, sua salvação está garantida. A palavra do Senhor nos garante isso. Por isso que eu falo para você, você que ainda não prestou atenção, você que está nos assistindo, não sei que igreja que você participa, não deixe de faltar a ceia do Senhor. Hoje nós pensamos que
não tem tanta importância assim, mas tem sim. Você fala que o Senhor conhece o teu coração. Lá em Jeremias diz que o nosso coração é enganoso e é perverso. Então não é o seu coração que conhece Jesus. Quem conhece Jesus é o Espírito que permanece em você. Esse sim conhece, porque o Espírito Santo está no teu espírito, e Ele que te revela as coisas certas, as coisas que pode te ensinar, as coisas que pode trazer você para a casa do Senhor, para participar da ceia do Senhor. É um compromisso para o resto das nossas vidas, e é de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer absolutamente nada. Você só tem que ter bom ânimo, ser um bem-aventurado e saber que você tem um compromisso com o Senhor. Mais nada. Será que é difícil isso? Se não é difícil, vamos lá então aprender com 1 Pedro, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ver o que Pedro escreveu aqui. Pedro que andava com o Senhor Jesus Cristo, Pedro que chegou e falou: afasta de mim que eu sou pecador. Jesus falou assim: não, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Pedro andava lado a lado do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro diz assim a palavra do Senhor, você que encontrou e achou, em nome de Jesus. Vamos todos ler. Eu vou ler o prefácio primeiro, em saudação. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vós sejam multiplicadas. Você viu o que ele disse aqui? Você viu o que ele falou aqui? Deus Pai, santificação do Espírito, está em letra maiúscula, Espírito Santo, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O tal sangue, o sangue do Senhor, que nós todos fomos comprados por Ele, foi derramado na cruz por você e por mim. Em silêncio mudo, sem falar absolutamente nada, a única coisa que ele sussurrou: Deus meu, por que me abandonaste? A dor era tanta que ele se sentiu abandonado, mas Deus não o abandonou, porque o que esperava ele era tão grande, era tão grandioso, a humanidade todinha, que ele recebeu a chave do céu, da terra e debaixo da terra. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Pedro vai mais longe ainda, a ação de graça, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois aguardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Vamos meditar até aqui. Eu gostei desse versículo, último tempo. Pedro está dizendo o seguinte: irmãos, reconheça que esse Senhor Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou. E você também, talvez não acredite, não crê, não saiba, mas você vai ressuscitar também com um corpo igual dele, glorificado e santificado.
Você, crente, espera isso? Talvez não, que é muito VIP, é muito para nosso pensamento, o nosso achar, ou então o nosso querer, porque nós conseguimos enxergar coisas poucas diante de nós, e não conseguimos enxergar esse sobrenatural. Mas a palavra do Senhor nos garante isto. A palavra do Senhor que nos diz da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva, ele nos garante isso. Mesmo que você morra, esteja lá embaixo da terra, comido por vermes, tudo vai sair tudo. Talvez você morra sem um pé, sem um braço, sem um olho, sem enterrado porque morreu. Quando vir o Senhor Jesus para buscar a sua noiva, tudo vai voltar ao lugar, porque no céu não entra corpo quebrado, rasgado, cego, não entra. Você vai entrar perfeito, como Jesus entrou, como Jesus foi ressuscitado. Então, para nós chegar a esse ponto, a esse patamar, tem que ser muito espiritual, muito ligado com o Espírito Santo. Isso aí tem que ser uma esperança, uma perseverança. Isso aí tem que ser uma entrega. Isso aí tem que ser algo que você está pensando já na sua vida eterna, entrar no reino de Deus. Você já está enxergando isso, já está se preparando para isso. Você não teme mais nada. Você não tem mais esperança de mais nada do mundo. Você vai continuar a sua vida cotidiana, trabalhando, fazendo as suas coisas, tudo, mas sua mente está ligada já. Está preparada para qualquer momento o Senhor Jesus vir buscar. Por isso que Paulo já fala dessa maneira. Paulo já entrega, porque ele andou lado a lado de Jesus, e Jesus nos ensinava. Mesmo assim, quando Jesus falou, eu vou para o meu Pai, eles ficaram tudo tristes. Mas espera aí, como assim? Está chegando a hora. Eu vou para o meu Pai, mas vocês fiquem tranquilos. Eu vou pedir para Ele mandar um igual a mim aqui para cuidar de vocês, para que vocês não fiquem órfãos. E eles não estavam conseguindo entender isso. Sabe por quê? Eles dependiam completamente de Jesus. Porque eles viam coisas sobrenaturais, milagre. Cego abrindo os olhos, paralítico andando, Lázaro ressuscitando depois de 4 dias, o filho da viúva de Naim, um cotejo andando, ele bate no esquife, no caixão, o menino levanta. Meu Deus, o que é isso? Quem é esse homem? Pede para parar a tempestade. O primeiro milagre, no casamento faltou vinho, ele faz da água virar vinho. Quem é esse homem? Ficaram todos atônitos. Mas é ele, cura o leproso, é ele, é Jesus. É ele, só pode ser ele, é o Filho de Deus. Ele encontra com Natanael, Filipe traz Natanael para apresentar. Vou te apresentar. Bate na casa da Natanael, encontramos o Messias, aquele que nós estamos orando há muito tempo. Ele está aí. Natanael pergunta, quem é? De onde que ele é? Nazaré. Sai alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um vilarejo, era pobre. Era um lugar que nem favela do Brasil. Será que sai alguma coisa boa de lá? Felipe só falou para ele, vem e vê. Vem e vê. Ele foi, quando encontra Jesus, Jesus fala assim, aí está um israelita, sem nome. Ele olha para Felipe, você falou alguma coisa de mim para ele? Falei nada. Mas quando Jesus toca no sobrenatural,
Eu te vi debaixo da figueira no seu pior momento. Você falou que eu tinha escondido o rosto de você. Eu não escondi o rosto de você, eu estava lá com você. Ele só olhou, começou a chorar, chamou de mestre. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Porque eu te disse isso. Você já está dessa maneira? Pois então vocês vão ver que nem Jacó, subindo as escadas e descendo as escadas do céu. E a mesma coisa, nós também temos essa oportunidade. Nós também podemos viver isso. Hoje está muito difícil porque as pessoas estão ocas, vazias. Todos nós. E Jesus continua. Pedro fala dessa forma. E ele fala assim para todos nós, no versículo 6: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui no 9 vamos meditar. Olha que Paulo fala há 2000 anos atrás. Você que crê, você que recebeu a revelação de Jesus Cristo na sua vida, ele fala para você amar, não vendo agora, mas crendo. Sabe o que é isso? É você abrir tudo de você e crer. Não deixar que nada e ninguém tome isso de você, retire isso de você. É algo interessante, porque ele falou há 2000 anos atrás, ele falou assim, que ainda hoje você crê, que você venha a crer ainda hoje. Quem revelou isso para ele, se não foi o próprio Espírito Santo? Já pensando em você e em mim, lá na frente. No Antigo Testamento eles não tinham o Espírito Santo, ele aparecia de vez em quando. Tanto é que em Gênesis ele aparece pairando sobre as águas, porque a terra era vazia, um abismo, escura. Ele sai pairando sobre as águas. E chega um momento, Jesus fala para Nicodemos: se você não transformar da água e do Espírito, você não entra no reino de Deus. Então tem tudo uma ligação à palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E tudo é a respeito da sua salvação, da minha salvação. O que Ele mais quer é que nós guardemos a palavra do Senhor, vivemos a palavra do Senhor, esperamos a nossa salvação. Quando ele fala no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé. Palavrinha de 2 letras que tem um poder tão grande. A salvação da vossa alma. Então é a nossa alma, não é o seu corpo, não é o seu espírito, é a tua alma. Para onde que vai quando você morrer?
Versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, Espírito Santo, que neles estava ao dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam e prescrutar. Irmãos, você que está nos assistindo, está nos acompanhando, Pedro estava junto com Jesus, e ele fala a respeito dos profetas que já revelaram lá atrás, como Isaías, o messiânico, que revelou quem ele era. Isaías, que já revelava Jeremias e todos os outros profetas que eram usados para revelar, e deixaram tudo registrado para todos nós na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é santa e é a palavra de Deus. Então deixou para você e deixou para mim. Se nós lemos todos os dias a palavra do Senhor, cada dia ela muda a unção para você receber. Cada dia ela te traz mais próximo ao Espírito Santo, porque ele vai revelando para você o Evangelho da mesma forma que revelou para os profetas há 2000 anos atrás. E essa salvação é tão importante para todos nós e tão especial que agora nós não damos importância pelas nossas lutas, pelas nossas correrias, pela nossa disputa, por tudo que nós estamos passando. Esses dias mesmo, não faz muito tempo eu estava comentando com a pastora a respeito dos impostos que nós pagamos, das coisas que nós pagamos, para nós termos esse conforto. Mas eu estava lá no monte orando, na frente do mar, e eu olhei para o mar, eu falei, não, eu vi os pescadores lá no fundo, os barcos dos pescadores, e eu pensei, aqueles que estão certos, porque Deus nos deu tudo nesse mundo. Deu peixe, deu a terra para nós plantar, deu os animais para nós comer carne, deu as aves para nós comer ovos. Ele deu tudo, não deixou nós sem nada. Ah, mas não tem uma casa para morar? Corta uma árvore, corta as árvores, que você vai fazer uma casa para você de pau a pique. Tem um peixe para nós nos alimentar, tem água no rio para nós beber, tem mina. Aí o homem resolve fazer um grupo, onde todos se reúnem, para que você venha ter essas 4 paredes, enfiar dentro das 4 paredes, para você ter um banho quente, para você ter uma água saindo da torneira, para você ter isso, ter aquilo, ter uma roupa. João Batista andava com roupa pele de camelo, comia gafanhoto e comia também mel. Então ele tinha proteína, ele tinha tudo que ele extraía da terra. Aí nós, pelos
Tudo isso que nós fizemos veio o quê? As doenças. Já percebeu isso? Hoje você pega uma gripe a qualquer momento, uma dor de cabeça, mal-estar, dor de estômago, porque já não é o alimento direto da terra, ele é industrializado, leva um monte de coisa naqueles alimentos. Depois você come, você está comendo só coisa que vai fazer mal para você. Se você vai pescar, vamos falar, faz um sashimi que um japonês come, do peixe que você pegou, é natural. Se você vai caçar, você vai comer carne pura, não industrializada. Então, os índios estão certos, nós estamos errados. Queremos roupa de marca, queremos isso, aquilo, carrões, tudo é conforto, claro, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos adquirindo só doença para nós. Gastamos com médico, com remédio, com impostos, e vivemos presos nesse sistema. Temos que acordar de manhã e já vender o nosso café para comer o nosso almoço. Está assim, nós estamos vendo que está piorando. Então eu estava olhando isso, enxergando, Deus revelando: olha, filho, essa imensidão tem mais água do que terra. Eu já deixei tudo pronto para vocês. Não sei por que vocês estão sofrendo. Jesus, quando chegou, falou assim: as suas raposas têm seus covis, seus pássaros têm seus ninhos. O homem não tem onde inclinar a cabeça, porque ele não parava em lugar nenhum. Quando tinha que dormir, ele chegava em algum lugar, encostava e ia dormir. Aí falam para mim, falam para vocês, isso não é uma realidade mais. Uma realidade hoje é você ter uma mansão, você ter um belo carrão, uma bela conta bancária e viver bem. Você pensa só que está vivendo bem, mas está comendo as mesmas coisas que todos estão comendo no supermercado. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada, e vemos realmente que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque nós estamos fazendo tudo errado. Mas como Ele já sabe que nós somos fracos e pecadores, então nós vivemos assim. Eu falo isso porque há muitos anos atrás eu vivi isso. Nós íamos para o sítio do meu pai, não tinha luz, não pagava luz, era lamparina. A água nós pegávamos na mina. Dormia em cima de tarimba, bambu, tirado da terra. Os bancos eram tudo de madeira, feito ali mesmo. Até as cobras, os morcegos moravam dentro do rancho. Não fazia mal nenhum a nós. E era isso que Deus esperava de todos, para viverem bem. Não, e outra, nós se conversávamos, nós tínhamos prosa, nós conhecíamos o problema de um do outro, nós ajudávamos ao próximo. Mas era desse jeito, que nem a igreja primitiva. Ajudava o vizinho ajudava a gente. Então hoje nós vivemos uma outra realidade. Você vai no culto, você fica 1h30, você já está achando que está passando demais do horário, você já quer sair e ir embora, porque está cheio de problema para resolver. Não é assim? É desse jeito. Então quando
Pedro fala aqui a respeito da santidade na vida, então nós vamos aprender com ele aqui agora. Ele fala a respeito da santidade na vida e fala assim: por isso, acompanhe comigo, versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em tudo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue com que de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em quem? Em Deus. Aleluia. Então a santidade na vida, deixa eu baixar um pouquinho isso. Aí, agora deu. A santidade na vida é uma escolha minha, uma escolha sua, uma escolha que você está nos assistindo, está nos acompanhando. Essa santidade. E você viu que ele não cobra muito? Ele só cobra fé, obediência, interação, ajuda ao próximo, não se corromper com esse mundo, não andar dentro do pecado. O que ele pede é que na manifestação desse mundo, que não tem como, nós já estamos enxergando o fim do mundo, nós já estamos vivendo nas épocas de hoje, temos notícia, já logo de manhã já acordei com notícias que o Monte Fuji pode explodir a qualquer hora. Então, nós estamos num país que a qualquer momento tem um terremoto, um tremor, e os outros vizinhos já estão sofrendo uma série de temores, terremoto. Já ficamos sabendo que no Brasil, lá no Paraná, teve também um tornado. Então tudo isso, irmãos, é avisando, é um aviso para você e para mim. Se você vê lá no Paraná, no Brasil, a devastação que teve na cidade, em tudo, perda total. Aí eu te pergunto, o que é isto? O que está acontecendo? É só você ir lá em Mateus capítulo 24, ou se você ir lá em Apocalipse capítulo 20, está tudo escrito na Bíblia. Quando Jesus chegou em frente ao templo, maravilhoso templo, ficou construído. Os discípulos saíram do templo de Jerusalém, chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, você ouviu o tamanho do templo? Coisa linda. Ele só olhou e falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Ele já avisou lá, quando ele estava em Jerusalém. O que ele quis dizer? O mundo inteiro, não vai ficar pedra sobre pedra. E que ele chegou no poço lá de Jacó e falou para a Samaritana: Samaritana,
questionou ele. Porque vocês que são os mandão, vocês que são aqueles que falam que nós temos que adorar só lá em Jerusalém, só lá no templo que nós temos que adorar. Jesus falou: acabou esse tempo. O tempo agora vai ser você adorar em espírito e verdade, em qualquer lugar. Quando ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra, ele já estava falando nos dias de hoje o que está acontecendo. Por quê? Ninguém está adorando em espírito e em verdade, e nem dentro das igrejas. Nós vemos tudo e vivemos tudo e passamos por tudo isso. Mas tem algo aqui maravilhoso para você e para mim, para a humanidade. Deus ama tanto nós, gente, se você soubesse como Ele te ama, como Ele ama a humanidade, como Ele ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. Como Ele ama, porque para dar o filho dele, o único filho, para morrer por você e por mim, vou falar uma coisa para você, viu? Ninguém faria isso. É impressionante. É impressionante o valor de um filho. Um presente que Deus deu para uma mãe que vai ter um filho, vai gerar um filho, muda tudo. Muda tudo dentro de um casal, muda tudo dentro de uma casa, muda tudo dentro de uma família, muda tudo dentro de uma mãe que vai gerar. Para você ver que já gerou Jesus no ventre da Maria, da mulher. Mas por que aconteceu isso? Porque lá em Gênesis ele já falou que ia nascer da mulher aquele que ia pisar na cabeça de Satanás. Então vocês, mulheres, são bem-aventuradas. Vocês nasceram para gerar gerações. E isso é algo presente de Deus, que nem um cientista, nada nessa terra, ninguém conseguiu descobrir como é que acontece isso. Até tentaram, mas não consegue. Que é um segredo de Deus, é um mistério entre você e Deus. Nem o seu próprio cônjuge, seu marido vai entender. Ele só vai ajudar a gerar, ele só vai ajudar. Mas você não vai entender absolutamente nada. Você só vai amar. Mas quem recebe toda a divindade de Deus é a mulher. Tanto é que foi a primeira que recebeu a notícia da ressurreição de Jesus. Marta. Foi o primeiro evangelismo. Foi a primeira pregação. Foi o primeiro tudo. A mulher começou a anunciar a ressurreição de Jesus. Mas por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu acontecer isso? Para mostrar que ela seria que ia gerar nações. Ontem nós aprendemos algo muito interessante no curso de capelania. Inclusive tinha 18 pessoas. Eu contei, tinha mais mulheres do que homens. Tinha 12 mulheres e 6 homens. Que a líder que estava anunciando, que vive há 17 anos já nos presídios, brasileira, e ela estava explicando
a respeito de vocês mulheres ir para o presídio. Ela é mulher, mas ela falou a dificuldade que ela tem, e ela está querendo se aposentar já. Dificuldade de se tratar com um preso, dificuldade de você ser ameaçada, porque a mulher tem aquele negocinho de amor, que ela gera criança, então ela já se coloca no lugar da mãe com o filho que está preso. E nesse momento que ela estava falando, você não vai poder sentir isso, mas é automático esse sentimento. Então essa fraqueza pode levar você a pegar o preso e te enganar, e depois ameaçar você e querer matar tua família, destruir tua família. Então ela foi bem clara e bem direta. Mulheres, não se arrisquem. Se vocês for querer se arriscar, vá com um homem, vá com um policial. Não vá querer fazer uma visita numa casa também, sozinha, porque ela até falou: ah, meu Deus, está sofrendo aquela família, está sofrendo aquele pai, está sofrendo aquela mãe. Não, vocês têm que ser mais direta, mais profissional. Chega lá, quer, não quer, sacode a poeira da sandália e parte para outra. Você vai ficar insistindo, a pessoa vai enganar você, ou então ela não vai querer ser transformada, e é capaz de falar na tua cara: deixa aquele infeliz lá morrer lá. E você não vai sentir isso. Mas se o pai e a mãe estão sentindo isso, quem é você para falar alguma coisa? Então, trazendo para Jesus, para a morte de Jesus na cruz, é isso mesmo. Aqueles que ele curou, aqueles que ele ensinou, aqueles que ele fez tudo para aquelas pessoas, naquele momento, quem vocês querem que escolhe aqui? Barrabás ou Jesus para morrer crucificado? Jesus, crucifique ele. Então você também vai ser crucificado. Um ensinamento assim, rápido, ligeiro, para você entender que é um trabalho que exige. Ela só falou uma palavra lá que eu peguei no curso: essas pessoas não têm Deus. E é aí que você vai lá se meter no ninho do diabo. É isso. Então, tem que entender muita coisa quando Jesus fala: estive preso, você não foi me visitar. Estive nu, você não me deu roupa. Tive fome, você me deu comida. Se você quer fazer as coisas para Deus, você tem que se entregar completamente. Porque senão você não vai conseguir. Não adianta você fazer as coisas para Deus e começar a postar no Facebook, postar no Instagram, fazer isso, fazer aquilo, sair falando tudo, diploma na parede, não quer dizer nada. O que vai dizer é você colocar a mão na massa e resolver a situação. A perseguição vai vir? Vai. Quantas presas lá no Butantã, 11 mil presas, não chegou na minha cara, na cara do pastor, e falou assim: quando eu sair daqui eu vou matar vocês. E o demônio manifestava na hora no chão. Então, experiência Deus nos dá, não mostra. Agora precisa ver se você está pronto e disposto.
Fazer o curso é bonitinho, sentar na cadeira e ficar ouvindo o pastor contar um testemunho. O pastor Bruno foi ex-drogado, foi evangelizado por uma moça que ele acabou casando com a moça. Ele corre todos os presídios, na Europa, no Brasil, está sempre dando palestra, todo tatuado. Pergunta para ele se ele entra no presídio de São Miguel do Paulista. Ele entra. Pergunta se ele esteve lá no Carandiru quando teve aquele assassinato todinho lá. Ele estava lá. Tem certas coisas de Deus que você tem que ter o chamado, senão você não consegue fazer. Não adianta você querer ir atrás de alguém que está fazendo já. Você vai se dar muito mal. Quer copiar? Não é para você a unção? E não atrapalhe quem quer ir. Não atrapalhe quem vai fazer. Porque nós temos 29 pastores nesse grupo. Tá certo que muitos moram longe, mas distância não quer dizer nada. Se foi só para vir para pegar o diploma, então se deu mal, porque agora vai começar a ter reuniões, essas coisas, tem que participar. Então, tudo isso não é só para a parte de capelania, é para tudo de Deus. Ficar de bonitinho, sentar na cadeira na igreja é uma coisa. Você que está nos assistindo também agora, fazer a obra do Senhor, quer ver se você faz. Agora tem uma coisa muito boa aqui para você e para mim, que Paulo fala, entendeu? Para você se sentir bem, para você ver que Deus te ama mesmo, né? Mas é como a gente fala, Ele é amor, mas Ele é justiça. A santidade no amor. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eita Deus! Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia. Não me leve a mal você que está nos assistindo, mas eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que falar a verdade da palavra do Senhor para você e para qualquer um. Por isso que a santidade no amor é você realmente purificar a vossa alma. E na verdade você, importantíssimo, fraternal, amar o teu irmão como a ti mesmo, ardentemente. Sabe o que é isso? Aquele que está preso lá é teu irmão. Aquele que está preso lá vai te falar para você que vai pegar você depois e te matar, você e sua família, mas é teu irmão. E aí? Você morre por causa dele? Jesus morreu por causa de nós. Aquele lá errou, mas você não erra. Então o que ele está dizendo aqui, que nós não devemos nem julgar. Aleluia. Por quê? Você foi regenerado na palavra de Deus. Você foi regenerado não com semente corruptível, uma semente incorruptível.
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente em você. Se ela é permanente em você, então você tem que visitar sim. Tive preso, não foi me visitar, e aí? Aí eu não vou porque é o seguinte, você acha? Saindo de lá depois vai querer me pegar, vai querer me matar, vai querer isso. Você está com medo do quê? Você não é crente, não está esperando a vida eterna? Se você morrer, você vai ficar esperando no paraíso Jesus vir buscar sua noiva, você vai ressuscitar com ele. Os primeiros que vão ressuscitar são os mortos em Cristo. Aleluia. Quero que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós vamos ministrar agora a ceia do Senhor. Como toda ceia, eu termino o culto mais cedo, para depois ministrar a ceia do Senhor para aqueles que estão na igreja, em nome de Jesus. E que você ainda não participou da ceia do Senhor, você é nosso convidado para participar. Você que está ouvindo e assistindo essa live, daí do seu país, ou então daí da sua cidade, da tua igreja, que você possa realmente aceitar Jesus como único e salvador de suas vidas, e você possa participar da ceia do Senhor, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Vamos orar. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos, você que está assim também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós te amamos, te adoramos, nós glorificamos o teu santo nome. Senhor, nós olhamos para o Senhor, Pai, e vemos a esperança em nossas vidas. Através da nossa fé, nós entregamos nossas vidas, nosso coração, nossa alma, nosso espírito ao Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que quando o Senhor vir buscar a sua noiva, nós queremos subir, Senhor. Queremos estar com o Senhor aí no teu reino, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar. Agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, pelo ensinamento. O Senhor continue conosco, nos usando para falar da tua palavra, para pregar o teu evangelho aqui nessa nação, para alcançar essas vidas, para que eles possam abrir também o coração, as autoridades abrir o coração para o evangelho, para a palavra do Senhor. Possamos pregar o teu evangelho em todas as nações, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós estamos pregando a palavra do Senhor aqui no Japão, Senhor, nesse domingo maravilhoso, tremendo que o Senhor nos entregou, aleluia. Mas, Senhor, e agora nós vamos também, Senhor, participar da ceia do Senhor, da ceia do Senhor Jesus Cristo, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja somente para Ele. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. E peço ao Senhor também que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, essas famílias, essas nações, todos sejam alcançados e abençoados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Toda língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar e se entregar ao Senhor, Pai. E toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ministrar a bênção apostólica. Aleluia. Você também que está nos assistindo, fique de pé aí, estende as suas mãos, e nós vamos ministrar a bênção apostólica para você e para a sua família também, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, a majestade, a grandeza, o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com sua família, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Vão em paz, Deus acompanha até a semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, para nós ministrar mais uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Deus abençoe a sua vida, uma semana de vitória a todos vocês, em nome de Jesus, e que você possa realmente se converter na presença do nosso Deus. Que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar, você e sua família, em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração, até semana que vem.